Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, agora para uma entrevista exclusiva com o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. O senador foi envolvido semana passada, durante a votação da PEC da reforma da Previdência, a reforma paralela da Previdência, numa discussão sobre a PEC paralela, numa discussão sobre cobrança de impostos a mais do agro, e aí houve muita fofoca em cima, e aí ficou uma imagem muito ruim para o senador, que não se defendeu naqueles dias, simplesmente porque ele estava hospitalizado. Mas hoje ele está de volta, está conosco aqui no telão, vamos já imediatamente cumprimentá-lo. Senador Luiz Carlos Reis, muito bom dia, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia, João Batista, bom dia a todos que estão assistindo a nós pela internet, pelo site Notícias Agrícolas. É um prazer falar com os nossos colegas produtores rurais de todo o Brasil que estão ligados nesse momento no seu programa. Pois é, nós fizemos uma breve apresentação para poder esclarecer a todos os nossos amigos telespectadores que tem o senador Reis como seu líder, o líder maior do agronegócio, que estranhou, né, a fofocagem que se criou, a desinformação que se criou a partir do momento que o senador interferiu no andamento da PEC paralela em favor do agronegócio. Só que, imediatamente, como ele não pôde dar as explicações, aí houve uma chusma, né, vamos dizer assim, de informações desencontradas. Queremos esclarecer. O senador, há cerca de um mês, desceu para o hospital, né, baixou para o hospital, e ele colocou um stent na carótida. Isso há mais de um mês. Aí, na terça-feira passada, quando da votação da PEC paralela, ele se envolveu e teve muita pressão e, claro, né, ele não parou como os médicos mandaram que ele desse uma paradinha, e ele continuou com o mesmo ritmo, e essa segunda complicação levou novamente o senador para o hospital. Ele saiu ontem, está conosco aqui em seu escritório, em seu gabinete lá no Senado, para dirimir dúvidas, prestar esclarecimentos. Primeiramente, saúde. Como é que estamos, Gaúcho? Tudo bem, João. Foi na quarta-feira, pela manhã, nós estávamos na CCJ discutindo a questão da segunda instância e eu passei mal nesse momento. Fui ao serviço médico do Senado, quarta-feira, próximo do meio-dia, já era nesse momento, e acabei sendo internado na unidade do Sírio-Libanês, aqui em Brasília. Então, eu fiquei de quarta-feira ao meio-dia até sexta-feira, por volta de 10 horas da noite, quando eles me liberaram, depois da checagem, da avaliação cardiológica e neurológica, a que eu fui submetido quando eu tive o Sírio já há um mês e meio atrás, certo? Então, tudo certo, passamos ali. Claro que esta pressão também ajuda, mas o mais importante é o ritmo que eu tenho adotado, ainda andando no interior do Rio Grande do Sul, quando a gente tem visitado as bases, as cobranças que nós recebemos, as visitas que o pessoal nos cobra, que a gente esteja nos municípios, ok. Mas vamos diretamente ao assunto que nos interessa. Essa PEC paralela, votamos a reforma da Previdência do governo Bolsonaro, uma economia de mais de 800 bilhões para os cofres do serviço público brasileiro, e estamos concluindo também a votação da PEC paralela, onde vai incluir estados e municípios, também extremamente importante para o Brasil. E nessa PEC paralela, que o senador Tasso Gereissati muito competentemente conduziu, nós tínhamos uma emenda para suprimir o artigo 7º, que era a cobrança de 2,6% sobre os produtos agrícolas. Então, nós fomos discutindo o Tasso, e ainda na terça-feira à noite, antes da votação da matéria, nós conversamos com o senador Tasso, e eu já tinha feito para a correção, eu convidei as entidades que trouxe ao meu gabinete. Chamei aqui a CNA, chamei aqui a OCB, chamei aqui a ProSoja, chamei a Abrapa, chamei a Associação das Cerealistas, chamei as entidades e passei aos assessores das entidades, explicando a eles que eu estava com essa emenda e que eu iria negociar. Alguns se manifestaram favoráveis, outros não quiseram se manifestar, mas eu chamei as entidades, é bom que se esclareça isso. E vou agir diferente daqui para frente, porque quem tinha que me procurar seriam as entidades. Eu chamei as entidades, viu, João? É bom que se esclareça isso. Nenhuma entidade procurou o senador Luiz Carlos Reis. E podiam ter nos procurado. Então, eu fui às entidades, chamei as entidades, os assessores de todas as entidades vieram ao meu gabinete. Bom, e esse assunto foi negociado com o Tasso Gereissati. Na noite, na véspera da votação, que a votação era numa terça-feira,
Na véspera, na quarta-feira e na terça-feira à noite, eu estava reunido com o senador Tasso, a assessoria dele, a assessoria do Ministério da Economia, da Receita Federal, discutindo esse tema. E aí nós esclarecemos exatamente o que entraria na cobrança e o que ficaria fora. Estão mentindo, João, mentindo, fofocas nessas redes de internet que estão falando que vai cobrar, taxar todo o agro, vai cobrar 60 bilhões. Mentira! É totalmente mentira, inverdade que tem nessa posição. Nós retiramos todo o agro. Nem um grão de soja, esclareça bem, nenhum grão de soja, que é a maior pauta de exportação do Brasil hoje, mais de 100 milhões de toneladas do complexo de soja, nenhum grão de soja, nenhuma tonelada de farelo será taxado, que vai repercutir nos produtores. Soja, que é o maior item da exportação. O que vai ser cobrado? Cadeias verticalizadas. É boi, alguém que tem lá 1 milhão de bois, não é produtor que tem 1 milhão de boi, é alguma empresa, algum frigorífico, que ele compra terneiro, engorda e vende boi. Ele vai pagar, porque o produtor de boi no Brasil inteiro hoje, ele paga o fundo rural ou paga sobre a folha de pagamento. Ninguém do frango, ninguém do suíno, ninguém do arroz, ninguém da soja, ninguém desses produtos todos hoje, o fumo também, que é altamente exportado, ninguém vai pagar nada sobre isso. Mentira quem falou o que seria pago. Ninguém desses vai pagar. Alguma cadeia verticalizada da madeira, alguma cadeia verticalizada do boi, tem lá uma mega empresa que compra terneiro, compra boi e vende, mas não é o produtor rural. Ele comprou terneiro no produtor, engordou o boi e vendeu o boi. Aí ele exportou carne. Esse vai pagar. Tem a cadeia das florestas, alguma coisa do algodão, que eu já me informei com produtores, eu falei com o Eraí Maggi, falei com o Eduardo Lobo, da SLC, estou me informando com eles, que são mega produtores que exportam direto. Então, alguém do algodão está nesse processo, alguém do algodão, alguém do boi, né, nessa posição, e da laranja? Madeira, laranja. Da cana ou da laranja, que eu já procurei, inclusive a Única, já pedi ao superintendente da Única que nos orientasse o que a gente pode fazer para salvar esses produtores. Agora, estou esclarecendo taxativamente, ninguém do agro, em geral, no Brasil, exporta soja, exporta arroz, exporta milho, exporta frango, exporta fumo, exporta suíno, exporta boi. Nada disso vai pegar. Vai pegar cadeias verticalizadas. Esse é o único fato que pega. Se um produtor rural que vende 100 boi, vende 5 mil sacos de soja, 50 mil sacos de soja, eu vendo lá arroz e ele paga, por que não uma cadeia verticalizada não pagar? Então, a isonomia para aqueles que estão pagando hoje, todos os produtores do Brasil pagam. Ou paga o fundo rural, direto pela produção, ou ele paga pela folha. Ok? E as exportações de soja, todas passam por três que já estão no processo. Então, nós esclarecemos direitinho, Cláudio, competentemente, com você que nos ajudou, e outros que entenderam, possam acabar com o fofoca. Mas tem gente ainda querendo fazer fofoca no assunto, com outros interesses. Portanto, eu não estou interessado nos interesses deles, que são questões até individuais, para quem sabe vender o seu serviço. Então, fico atacando quem trabalha, como eu trabalho há mais de 40 anos nessa atividade. Tenho essa minha posição, como líder classista, como prefeito, como deputado federal, hoje como senador, sempre defendendo o agro. Minha posição sempre foi a mesma, nunca foi diferente. Muito bem. E como eu o conheço muito bem, imediatamente, quando eu fiquei sabendo dessas fofocas, fomos saber do que acontecia. O Cláudio Catarina, que é o seu assessor, brilhante assessor que você tem, ajudou a dirimir as dúvidas. Mas vamos lá, vamos começar do começo, para quem não está entendendo do que nós estamos falando. Teve a reforma da Previdência, depois teve a PEC, a paralela, a 133, e aí nessa paralela, o governo, através da Receita Federal, queria cobrar do agro 2,6 e você estava com uma emenda suprimindo isso. Aí, como não chegava num acordo, chegou no Gereissati e negociou, dizendo assim, não, realmente existem cadeias verticalizadas, ou seja, quem produz e consegue exportar direto estava isento. Isso representa 1% do total. 99% já estava recolhendo, já recolhe, então não seria cobrado novamente. Então, esse entendimento estava faltando e você conseguiu separar o joio do trigo. O produtor já recolhe, quando ele produz e vende, ele já recolhe para a Previdência, é uma coisa. As cadeias verticalizadas da laranja, da cana, tudo isso que você falou do boi, eu vou dar o nome, se você não quer dar o nome, dou eu. JBS produz lá os seus bois direto, vende direto, estava isento. A Klabin, na madeira, produz a madeira, estava exportando direto, não estava recolhendo a Previdência. A Receita falou que não podia,
né? E aí se chegou a um consenso, ou seja, todo mundo tem que recolher a previdência, não importa se vai exportar direto. Essa primeira parte é isso, depois nós vamos avançar em outros detalhes, mas em resumo é isso, né, Raiz? Sim, inclusive, na noite que eu estava com o Tasso, no gabinete dele, ficamos quase 2 horas discutindo essa questão, eu liguei para o Rick. O Rick é o presidente da OCEPAC, que são megas cooperativas hoje no Paraná, serviço organizado. Consultei Rick, estou procedendo dessa e dessa forma. O MEC é a Associação das Cooperativas do Paraná, que exportam soja, que exportam milho, que exportam frango, que exportam ovos, enfim. E o Rick me deu a posição, Luiz Carlos, da forma que você está vendo, está certo. Tive o aval do Rick, eu não podia consultar 10 pessoas, mas consultei alguém que está ligado no assunto. Então, tive a posição do Rick, que é o presidente da OCEPAR do Paraná, em nome das cooperativas brasileiras, não apenas das cooperativas do Paraná. E ele falou, ó, as cooperativas brasileiras procedem dessa forma. Bom, então eu estou respaldado, eu não fiz da minha cabeça, entendeu, João? Tá. Você me conhece, sabe como a gente trabalha, e dessa forma, nessa noite, nós acertamos isso. Portanto, as fofocas vieram, lamento que existam essas pessoas dessa natureza, mas nós temos que diminuir o teu programa, o teu site vai tornar assim público, né? Esses WhatsApp, o Carlos estava respondendo já há 2 semanas que vem esse bombardeio, desde quando nós votamos no primeiro turno dessa matéria, na outra semana, inclusive a senadora Soraya, que tinha uma emenda igual à minha. Ela dizia, tinha que aprovar a emenda da Soraya, o Reis falou lá que não queria aprovar a emenda da Soraya. A emenda era minha, eu tinha emenda, e negociei a minha emenda, o que ficava bom para os produtores brasileiros. E asseguro que ficará, e ainda vamos ver, nessas cadeias verticalizadas, nós vamos ver ainda com a Receita, e esse assunto está na Câmara. Tem tempo para discutir essas questões, ainda para não cometer alguma injustiça nessas cadeias verticalizadas. São duas questões, né? Na verdade, assim, muita gente não gostaria de pagar imposto nenhum. Eu também não gostaria, nem você, nem Raiz. Ninguém quer pagar imposto. Agora, temos que pagar imposto para manter o país de pé. Ponto. Né? Segundo, a cadeia, o agronegócio já está recolhendo, nós temos que recolher imposto para a previdência dos funcionários, ou seja, na folha, ou seja, através do Fundo Rural. 99% já recolhe. Tinha 1%, que são essas cadeias verticalizadas, que estavam escapando. E o governo, precisando, a Receita sabendo, falou, vamos cobrar. Então, essa é a negociação que você fez com o Gereissati. Quando é que isso vai ser solucionado? Tem que passar pela Câmara. Essa matéria está agora em 2 turnos na Câmara dos Deputados. Segue a discussão na Câmara e lá os deputados são soberanos e poderão fazer também as negociações. Certamente, essas questões, essas cadeias verticalizadas, eu estou procurando a cana, estou procurando, no caso, a madeira, estou procurando o algodão, já procurei o pessoal, para ver o que a gente pode, a própria silvicultura, o que nós podemos fazer. Se puder ajudá-los, sem problema nenhum. Nós estamos aqui para isso, e não para ferrar ninguém. Agora sim, parece que o valor de impostos que a Receita pode recolher dessas cadeias verticalizadas, desses grandes, alcançam 6 bilhões. Você confirma, Raiz? Isso foi um cálculo que o Silvio, que é o assessor do senador Tasso Gereissati, com o Cláudio e mais o pessoal da Receita, eles que fizeram essa estimativa. Isso aqui, alguém diz, 60 bi, esquece, mentira. O que tem hoje é a Receita nos informando. Nós estamos discutindo com a Receita esse assunto e eles falam em 6, 7 bilhões. Que pega assim, quanto de madeira exporta? De celulose, por exemplo. Quanto de boi dessa forma exporta? Quanto de algodão dessa forma exporta? Então, essas cadeias é que está sendo discutida nesse momento e estão fazendo essa avaliação e deve dar 6 bilhões. Então, aí pergunta assim, mas por que será que ao cobrar, né, da JBS, da Klabin, lá, será que isso não vai reverter em novas cobranças para o consumidor dos produtos dessas empresas? Ou seja, o produtor está com medo de ser bitributado, ele já recolhe o Fundo Rural e, de repente, lá o JBS joga uma outra cobrança em cima dele. Existe esse perigo? Eu creio que não, João. Isso aí é claro, né? Quem fornece madeira, estou procurando uma empresa do Rio Grande do Sul, tem lá uma grande planta de celulose. E ele compra madeira de produtores, mas a grande parte da madeira dessa empresa que eu sei, eles têm mais de 100 mil hectares que são deles. Eles já têm a madeira, são donos da madeira. Então, eles vão pagar pela madeira deles. Eles não compram de produtores. Então, essas cadeias verticalizadas, normalmente essas grandes empresas, a produção é própria deles. Eles estão fazendo isso. Várias empresas, eles plantam pinos, plantam eucalipto, e a madeira é deles e vão pagar pela madeira deles. Não vai pegar produtor nessa questão aqui.
A história é essa, exatamente isso. Claro que bom seria se não tivesse, de novo, eu estou repetindo, não tivesse a cobrança de impostos, mas precisamos cobrar impostos. O que não dava é para que essas empresas saíssem fora da cobrança, não pagassem seus impostos. Então, nós estamos fazendo uma isonomia, é isso, né, Reis? É isso aí. Eu conversei diretamente no escritório da imagem, com o próprio Eduardo Goga, que falei com o Eduardo, falei com o Elaí, e eles conversaram com o Cláudio, já estão se entendendo, entendeu? E essa questão, eles já entenderam essa posição. Não estão feito a fofoca, essa pessoas que estão aparecendo ali. Tá. Então, esse é um ponto importante, para mim, é página virada. Vamos tocar para frente, tem tanta coisa para fazer pelo nosso país. Tá. É porque enrolaram, fizeram tamanha fofoca. Eu não vou nominar, porque todo mundo sabe quem é. São alguns advogados, para não dizer o único advogado, que vendeu um guarda-chuva, uma promessa, uma ilusão de não pagar o fundo rural, e agora tem que pagar, ele está pressionando ver se causa alguma confusão. Quer dirimir alguma coisa sobre fundo rural nesse assunto? Porque a gente vai falar de Lei Candir já. Quer falar alguma coisa sobre isso, fundo rural, Reis? O presidente Bolsonaro se comprometeu, o deputado Jerônimo Gergen tem trabalhado muito essa questão, tanto a ministra Tereza Cristina, o deputado Alceu Moreira, da FPA, e o senador Luiz Carvalho, nós tiramos fora essa questão, já estamos fazendo a nossa parte, não queremos atrapalhar, e é uma promessa do presidente Bolsonaro resolver essa questão. O presidente e o próprio ministro Paulo Guedes estão procurando uma solução, mas eu deixo para que a própria ministra, o próprio Alceu, o próprio Jerônimo, que fale sobre a questão. Eu não vou mexer, porque quanto mais mexe, mais pede, viu, João? Eu estou fora, não atrapalho, quero ajudar esse processo, porque afinal eu sou produtor rural, entendeu? Eu não estou nada para prejudicar os produtores rurais. A minha história, quem tem 20 anos, como líder fascista, 20 anos, mais 4 anos de prefeito, 20 anos de deputado, no primeiro ano como senador, duvido que algum jaguar desse aí tem 10% do meu currículo. Com 40 anos trabalhando isso aqui. Não tem história. Tudo que eu já fiz. Estamos agora, e depois nós vamos falar especificamente sobre esse assunto, uma ação que o produtor rural do Ceará, presidente do Centro do Governo do Ceará, e depois prefeito, fizemos com relação ao Plano Collor. Essa questão é dos anos 90, março de 90. Estamos com decisões agora do STJ. Quantos anos faz, João? Vai beneficiar 278 mil produtores do Brasil. 278 mil, que era só para os arrozeiros do Rio Grande do Sul, nós pegamos do Brasil inteiro. Eles falam disso? Não falam, né, João? Isso não tem interesse. Agora, caluniar alguém que trabalha no setor é mais fácil de falar isso. Os e-mails, as mensagens que o Cláudio recebeu, que eu nem vi. Uma ou outra eu acabei vendo no meu celular, nem vi. São absurdas que o cara fala a respeito da gente, que tem uma história no passado. Eu não cheguei aqui à toa, viu, João? Cheguei ao Senado também. Maravilha. Mais de 2 mil. Chegando à toa, essas pessoas que estão criticando o nosso trabalho. Muito bom. Os jaguaras, como você falou. Mas a gente vai dirimindo aí. Bom, então, fundo rural já passamos. A Farsul tem uma posição muito clara. O Antônio da Luz, grande economista, Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, diz o seguinte: nós não devemos taxar as exportações, porque o cara compra soja lá pela Bolsa de Chicago em dólar, tudo que tem imposto não vai dentro, o imposto fica aqui dentro. E aí eles querem derrubar esse acordo que você fez com o Gereissati lá na Câmara para que não haja cobrança de imposto sobre exportação, Reis. Viu, João? Eu já esclareci essa questão. A só vai pegar as cadeias verticalizadas. Eu já chequei com o Eraí Maggi, que é o maior produtor de soja do Brasil. O escritório dele já me passou para o Cláudio. Toda a soja do Brasil hoje é exportada via trade. Eles já pagam. Portanto, os produtores já estão pagando isso aqui. Não tem nada a ver com essa questão. Esses 2,6 não pega nada de soja do Brasil, vai pegar um pedacinho do algodão, vai pegar uma parte da madeira dessas empresas, vai pegar uma partezinha do boi, nada do frango, nada do suíno, nada do fumo, nada do arroz que é exportado hoje pega dessa forma. Então, 99% está fora desse processo. Então, eu também sou contra a questão do imposto. Agora, aqui é uma questão de isonomia. Se um produtor de 100 hectares de soja, de arroz, de não sei o que lá, de 1.000 bois, 50 bois, 100 bois, paga, por que não? O cara que tem 1 milhão de bois não pagar. Então, essa é uma questão. O caso dele, também concordo com o Antônio, mas nesse caso específico, o que está sendo discutido nesse momento é essa questão. Isonomia com os milhares, milhões. Hoje nós temos quase 6 milhões de produtores no Brasil. 99% está pagando. 99% está pagando.
né, tributos hoje sobre a sua produção, ele já paga isso, o fundo rural direto, pela produção, ou paga pela folha de pagamento. Ele pode optar. É a discussão da lei que está em vigor nesse momento. Então, o que nós estamos vendo é isonomia com esses produtores que já pagam no Brasil inteiro. Tá. Senador Reis, assim, só para insistir nesse ponto, porque ficou dúvida, o senhor falou, eu consultei a ProSoja, depois disseram, a ProSoja não está falando aí e tal. Vamos esclarecer isso também. Depois a ProSoja até publicou um manifesto dizendo que Previdência, 2 pontos, a ProSoja é contra a taxação sobre exportação do agronegócio. Só faltava ser a favor, né? Mas, enfim, parece que ficou uma coisa meio redundante. O senhor quer falar mais alguma coisa sobre isso? Porque depois nós vamos falar sobre Candir. João, eu também sou contra a taxação. Ninguém quer pagar nada, ok? Nada. Mas alguém está pagando para a Previdência. Os trabalhadores rurais hoje, nós estamos pagando. Os próprios trabalhadores pagam a parte do seu salário, ele paga pela Previdência. O produtor rural paga a cota patronal e paga também o fundo rural. Essa é a Previdência. Nós precisamos manter a Previdência para os nossos trabalhadores rurais. Isso está acontecendo. Eu também sou contra a cobrança. Lógico, também manifesto essa posição. Agora, esclareço, está bem esclarecida a posição sobre o que a ProSoja pensa, disso, essa questão. Minha posição é essa, eu também sou contra a cobrança de impostos. Ninguém é a favor. Bom, enfim, para resumir, esse 1% pode levar 6 bi para os cofres do governo, vai ser decidido os detalhes ou alguma possibilidade de injustiça lá na Câmara dos Deputados em votação em duas votações. Ponto. Beleza? É isso. Vamos para a Lei Candir agora? Sim, ok. Bom, aí os fofoqueiros juntaram tudo, né? Fizeram uma confusão, né? E o Reis estava lá no hospital. Lei Candir não está nessa negociação com o Gereissati, com a PEC 133, não é isso? A Lei Candir é uma outra coisa. Explique para a gente. A Lei Candir, João, o senador Anastasia apresentou um projeto para taxar o agro, entendeu? Aí sim, em função da isenção que nós tínhamos do agronegócio, que lá atrás, o Candir, que era deputado naquele momento, foi ministro naquele momento, do Fernando Henrique, e a partir dali o Raul era relator dessa matéria, e a partir dali ficaram isentos, né, pela Lei Candir os produtos do agronegócio, né? Não pagavam essa Lei Candir, tinha uma isenção. De exportação, de exportação, né, Reis? Como é? Isento na exportação. Não é exportação, é cobrança pelo ICMS. Ah, tá. Então, os estados seriam ressarcidos pela Lei Candir. Então, tem acúmulos desde os anos 90 em cima dessa posição. Eu já tinha negociado com o senador Tasso, o senador Anastasia, da mesma forma. E ele retirou da PEC dele, retirou do projeto dele o agro. Porque ele colocou, ele é de Minas Gerais. Minas Gerais, juntamente com o Pará, são os 2 maiores produtores de minérios do Brasil. Então, ele queria taxar os minérios, ok. E eu também não sou contra. E também queria voltar a taxar o agro. Mas o agro, ele já tinha retirado, já retirou. O próprio senador, que é o relator dessa matéria, já debateu esse tema conosco. Nós já conversamos com o autor da PEC, que é o senador Anastasia, de Minas Gerais. Conversamos com o relator da matéria. O senador já foi na própria frente parlamentar da agricultura, mas quem começou a conversação fui eu, e ele acabou retirando essa posição, já retirou a questão da cobrança do agro, né, da Lei Candir. Então, fora a Lei Candir, não tem mais nada a ver com isso. Se ele voltar a cobrar, né, os produtos para que os estados pudessem ter oportunidade de cobrar. A PEC do senador Anastasia também, essa não prospera pela parte do agro, já está negociado com ele. Então podemos dizer assim, em manchete, que a Lei Candir permanece valendo para o agro, ou seja, não haverá taxação de ICMS nas exportações do agro. É isso, Reis? Sim, senhor. Esse projeto, viu, João, do Anastasia, esse projeto não vai levar à agricultura. Inclusive, esse projeto não foi votado ainda, mas o relator que vai apresentar o relatório dele já excluiu a agricultura desse processo. Então, está muito claro. Então, Lei Candir está isento, continuamos com a mesma sistemática na Lei Candir, o agro não será modificado em nada, e no caso da PEC paralela, sim, as exportações diretas, aquelas empresas, Cutrale, JBS, Klabin, que exportam diretamente, vão ter que recolher a Previdência. É isso, senador? Sim. A sua produção própria. Não vão cobrar a produção. Se receber de algum produtor, não pode cobrar.
Sim, a gente produziu, vendeu, recolhe, já está recolhido, então não vai ter bitributação. Fala a Cultrale, não sei quantos mil hectares de laranja eles têm. Produção própria da Cultrale vai tributar nesse momento. Né? Que os outros produtores de laranja, produto para não sei quem, estão pagando. Então, lógico que eles agora vão pagar. Então, essas empresas verticalizadas pagarão pela sua exportação. Ei, senador, agora falando do Jaguara, né? E os caras estão brigando aí por essas empresas pequenininhas, né? Imagina que rolo, hein? Aí defende o produtor. Que produtor? Não sou contra, mega produtor de madeira, de laranja, de algodão, sei lá do quê. Eles aí misturam tudo, viu, João? Todos os agricultores brasileiros, esse rolo aí, todos. Não tem nada a ver com isso. Tá, sim, mas essas calúnias, claro, feriram o senhor, né? E faz com que a gente repense a comunicação, porque comunicação não é aquilo que a gente fala, é aquilo que o outro entende, né? E aí quiseram abater um dos líderes do agronegócio brasileiro. Nesse processo, aí, os inimigos, né, do governo, os inimigos do Bolsonaro, vamos falar claramente, né, quiseram aproveitar para abater o Luiz Carlos Reis. Mas não abateram, né, senador? Sem sombra de dúvida, sem problema. Estamos aí firmes para trabalhar, com saúde, graças a Deus, tocando para frente. O Brasil precisa, o nosso agro também precisa. Mas com um ritmo um pouquinho menor, né, Reis? Eu tenho que dar uma reduzida nos meus finais de semana lá no Rio Grande do Sul. Vou ter que fazer o ritmo aqui na Câmara, no Senado, e também o ritmo do Rio Grande do Sul. Vou ter que dar uma maneirada. Eu recebi o segundo aviso, viu, João? Então, a gente não recebe o aviso de graça. Tá bom. Ainda bem, né? Senador, mas o canal continua aberto contigo aí no Senado. Ok. Sempre à disposição. Muito obrigado, João Batista, a você, a sua equipe, e também aos telespectadores do site Notícias Agrícolas. Muito obrigado a vocês pelo esclarecimento, levando essa mensagem a todo o Brasil. Muito bom, senador. Vamos em frente. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pela atenção e o carinho que o senhor dispensa para a gente aqui. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. No fundo, a história é essa, né? Por necessidade ou por safadeza, alguns jaguaras, como disse o senador Reis, tentaram fazer uma calúnia, fazer um rolo, né? E aí os inimigos do governo tentaram, né, emudecer uma das principais vozes do agronegócio brasileiro, das principais vozes que nos defende. Os esclarecimentos estão feitos, vamos trazer mais informações, a assessoria do senador está trabalhando para responder a imensa quantidade de perguntas que chegaram até eles, nós vamos expor essas perguntas e respostas para que não paire dúvida e a gente continue avançando. Essa é a nossa obrigação, é a função e a obrigação também do senador Reis. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Viva o Brasil e vamos em frente!